O Botafogo está com um planejamento que não convence ninguém, claramente na direção errada. Algumas pessoas vão ficar chateadas comigo depois desse vídeo, mas não tem o que fazer. Você que conhece o canal do Manel sabe que aqui não tem passação de pano. Aqui a gente é papo reto. Eu sou papo reto. E hoje eu vou conversar com o torcedor do Botafogo. Eu tenho certeza que se você me acompanhar até o final desse vídeo e você escutar o que eu tenho a dizer, você vai ver que eu não estou tão errado assim. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, trago conteúdos para vocês todos os dias, são 3, manhã, tarde e noite. Já somos mais de 155 mil apaixonados, portanto, venha fazer parte da nossa família e larga o dedão no like para você me ajudar a distribuir o conteúdo do canal do Manel para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses. Se você estiver precisando fazer uma graninha, uma renda extra, não perca tempo. A Credispot está pronta para poder te ajudar. Você pode antecipar o saldo do seu FGTS, ter dinheiro caindo na sua conta em até 15 minutos via Pix. Tudo que você precisa fazer é apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui ou clicar no link da descrição, fazer a sua simulação e deixar o dinheiro cair na conta. Beleza? Fechado? Vamos para cima. Olha, eu fui para Belém, e até por isso eu não gravo vídeos desde Belém, porque minha vida tá uma loucura. Ontem eu fui pegar voo 3, 4 horas da manhã para chegar em São Paulo às 10 no escritório, fazer reunião até a hora do almoço para depois ir para uma audiência no Fórum Trabalhista. E no final do dia ainda eu tive aula até 10h30 da noite na pós-graduação. Então começou o ano, né? Definitivamente tá muito complicado de tempo. Mas hoje de manhã eu já consegui me organizar e vou voltar ao fluxo natural dos vídeos. Combinado? O negócio é o seguinte, foi muito dolorida a derrota para o Flamengo, mas como eu sempre costumo dizer para vocês, o problema não é a derrota, o problema é a forma como você perde um jogo. O problema é a forma com a qual você perde uma competição. Por exemplo, na Libertadores do ano passado, cara, foi tão épico que não foi apenas um título de Libertadores, foi a forma como a qual nós ganhamos aquele título, da forma como foi, com o Gregor expulso, Jacaré voltando, fazendo gol no último jogo. Foi mágico, foi lindo. Aquele sentimento não vai se repetir. Eu vou aqui começar a pontuar algumas coisas que, cara, não tem como passar pano para o Botafogo. A primeira delas é falta de convicção. Desvio do caminho do sucesso. Está muito claro que o Botafogo, na busca por esse treinador, está traindo as convicções que o levaram a conquistar os títulos que foram conquistados. E eu estou gravando esse vídeo com muita tranquilidade, porque hoje é dia 4 de fevereiro de 2025, às 8h27 da manhã. Se por acaso o Botafogo contratar o Tite e for campeão de tudo daqui para frente, alguém certamente vai pegar o clipe desse vídeo para poder recortar e jogar na internet e dizer que eu não entendo nada de futebol. Esses são os famosos engenheiros de obra pronta. É aquele cara que não tem um compromisso com a verdade. Ele só quer ser um detrator do coleguinha. O ponto para mim aqui é o seguinte. O Botafogo não construiu o seu sucesso no primeiro turno de 2023 com o Luiz Castro e em 2024 com o Arthur Jorge por acaso. Esse sucesso não foi fruto do acaso. Esse sucesso ele foi fruto de muita competência do departamento de futebol, do departamento de scout e também do John Textor. Nós distribuímos o reconhecimento a todas essas pessoas que construíram tudo isso no dia a dia. Existia um perfil de treinador muito claro, muito nítido. Eram treinadores que, independentemente da idade, porque o Arthur Jorge não era um cara tão novo, ele não tinha 44 anos como o Vasco Matos tem. O Luiz Castro, mais velho ainda, não tinha os mesmos 44 do Vasco Matos. E você não tem que contratar o Vasco Matos só porque ele tem 44 anos de idade. A questão não é a idade. A questão é você trazer um treinador que não tenha títulos relevantes, que não tenha construído passagens relevantes por clubes globalmente relevantes. Quem era o Luiz Castro antes do Botafogo? O Luiz Castro era um cara que trabalhou como diretor no Porto durante muitos anos, mais de uma década, e que começou tardiamente a sua carreira como treinador, foi para o Shakhtar, ganhou um título, chegou a participar de uma Champions, ganhou um título ucraniano, chegou a participar de uma Champions e depois foi para o Al Duhail, foi campeão no Al Duhail, chegou no Botafogo, estava prestes a ser campeão, mas ele decidiu ir embora para um projeto para poder construir um patrimônio que até então ele não tinha construído.
Quem é o Arthur Jorge? É um cara mais jovem do que o Castro, mas que até então também não tinha tido trabalhos relevantes na carreira, e o que ele teve de mais relevante foi um título pelo Braga. Ambos eram treinadores que precisavam ainda ser reconhecidos e validados pela grande mídia, sejam nos seus países de origem, sejam em relação à mídia internacional, como treinadores competentes, prontos para desafios ainda maiores do que um mercado periférico como o brasileiro ou um mercado de menor importância, como é o mercado português. E, portanto, a vinda para o Botafogo, para eles, foi um divisor de águas na sua vida. E aí eu pergunto a você que está do outro lado, a escolha do Tite segue esse perfil? Responde de verdade. Não passa pano para a diretoria, não. Eu vou repetir. Eu vou repetir a pergunta. A escolha do Tite atende esse perfil? Mas essa análise ela pode ser mais aprofundada, ela pode descascar mais camadas. O Botafogo do Luiz Castro foi uma tentativa de construção do tal Botafogo Way, que é um Botafogo propositivo, um Botafogo dominante, é um Botafogo que fez... É um Botafogo que jogou mais ou menos como o Flamengo jogou contra o Botafogo, dando as cartas, controlando a dinâmica do jogo, mostrando que quem manda aqui sou eu. E eu não tenho problema de falar isso, apesar de ter sido feito pelo Flamengo. Méritos ao Flamengo. O Flamengo não ganhou por causa da chuva. O Flamengo não ganhou por conta da arbitragem. O Flamengo ganhou pelos seus méritos. O Flamengo ganhou porque o planejamento do Flamengo é mais profissional do que o do Botafogo foi no início de 2025. Doa quem doer, a real é essa. Botafogo, que gostou de arrotar tanto o caviar de que agora estamos gestão profissional, somos a melhor SAF do Brasil, John Texor sabe de tudo, mostrou no começo de 2025, até hoje, dia 4 de fevereiro de 2025, que não sabe tanto assim, não. E o clube amador ali da Praia do Pinto tirou onda e sambou na nossa cara. A questão é, vamos mudar de comportamento ou vamos continuar repetindo os mesmos erros e esperando respostas diferentes? Se continuarem repetindo os mesmos erros, vão continuar passando vergonha. E o torcedor não está afim de passar vergonha. E aí é que eu aponto, existe um desalinhamento de expectativas entre o Botafogo e a diretoria do Botafogo. Mas vamos chegar lá. Voltando então aqui para a situação de descascar essas camadas indo mais além, o Tite não se identifica com um estilo de jogo propositivo. Nunca fez isso na sua carreira. Os grandes trabalhos do Tite não deram certo, foram um fracasso retumbante quando foi se exigido dele que assim ele se comportasse. Portanto, nada me leva a crer que um profissional que falhou em 100% das suas oportunidades, tentando construir o que nós precisamos que seja construído, que ele vai chegar agora e vai conseguir construir. Portanto, ele não tem o perfil de técnico que foi sucesso no Botafogo, bem como ele não tem o perfil tático que nós precisamos para poder reproduzir em 2025 o que fizemos em 2024. E reproduzir não é suficiente, você tem que aprimorar, porque o mercado é inteligente. Se você apenas tentar reproduzir o que o Arthur Jorge fez, você vai cair do cavalo, você não tenha a menor dúvida em relação a isso. Portanto, o nome do Tite não faz o menor sentido. É apenas um balão de ensaio para enganar a torcida. Se por acaso enganar a torcida, a imprensa e ganha tempo. E se por acaso for contratado, vai ser um erro retumbante. E se o Tite ganhar um brasileiro, ganhando de 0-0, 1-0 no Titebol, muita gente vai falar, dane-se, o que eu quero saber de título. Beleza, eu também quero saber de título. Se o Tite vier, não fizer o Botafogo Way, fizer um time retranqueiro, que seja tricampeão brasileiro, eu vou estar feliz pra caralho como torcedor. Mas eu vou estar triste do ponto de vista da gestão. Eu sou um cara que eu trabalho profissionalmente com gestão, beleza? Eu trabalho com gestão. E graças a Deus sou um cara bem sucedido no meu mercado. Eu entendo o que eu estou falando. Não faz sentido. Não faz sentido. Você traçar um perfil e contratar outro profissional. Não faz sentido. Você vai ter um outro resultado diferente daquilo que está planejado. E se está planejado contratar um profissional do perfil do Tite, está mal comunicado pelo Botafogo. De todas as formas, está errado. De todas as formas, está errado. E aí, eu entro aqui em mais uma camada de análise para aprofundar esse assunto. Existe um desalinhamento de expectativa entre o Botafogo e a sua torcida flagrante. Flagrante. E para poder mitigar os danos desse desalinhamento de expectativa,
Não basta o Textor soltar uma nota ou falar para no Instagram dele, ou falar numa imprensa, não, que eu não me importo com o campeonato da Recopa ou com a Supercopa, para mim esse calendário não faz sentido. Não importa ele falar isso. Ele falar isso e nada é a mesma coisa. O torcedor do Botafogo, ele não vai simplesmente pegar as palavras do Textor, tatuar no coração e mudar a chave da noite para o dia. Não é assim que a coisa toca. Não é assim que a banda toca. O Textor tem que entender que ele está no Brasil, que ele está no Rio de Janeiro. Existe uma cultura. E cultura é uma palavra muito importante. Ainda que você seja um cara do meio corporativo. Quem é do meio corporativo sabe do que eu estou falando. Cultura não é uma coisa que se ignora. A cultura, ela é a argamassa da construção de qualquer sucesso. Construir uma cultura vencedora, e o Textor está trazendo isso para o Botafogo, é fundamental. Isso aí, você não tem a menor dúvida. Trazer uma cultura ESG, como ele trouxe aí no relatório ESG do Botafogo, uma cultura de profissionalização da gestão. Cara, eu não tô desmerecendo nada que o Botafogo está fazendo. Presta atenção, tudo isso é sensacional, mas existe a cultura da torcida. Algumas delas são ruins. Esse pessimismo exagerado, essa cobrança exagerada. Aqui eu não estou fazendo cobrança exagerada. O Botafogo perdeu um título, beleza? Não tem tempestade e copo d'água. A forma como nós perdemos esse título mostra que estamos indo na direção errada. Nós não estamos na direção certa. E o desalinhamento entre o que o Botafogo está falando com o que a torcida está pedindo, com o que a torcida está desejando, é flagrante. O Botafogo não precisa fazer o que a torcida pede. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou reclamando é do desalinhamento. E a falta de ações concretas para resolver esse desalinhamento. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando que o Textor tem que fazer o que a torcida quer. Se fosse assim, bota o Montenegro, a galera de volta, vão voltar ali para os amadores, aquele grupinho, comitê, quem se lembra do comitê, e aí resolve esse negócio. Não é assim que eu estou falando, não é isso. Obviamente não é isso. Então, olha só, bota uma coisa na cabeça de vocês. A torcida está olhando para um lado, o Textor está olhando para o outro. O Textor está tentando marretar a visão de mundo dele. O calendário é uma merda, eu não ligo para a Recopa, eu não ligo para a Supercopa. Mas ele tem que entender que isso aqui é Rio de Janeiro, isso daqui é Botafogo. Um Botafogo e Flamengo nunca vai ser ignorado, por mais que ele fale. Um Botafogo e Flamengo sempre vai trazer danos ao Botafogo quando o Botafogo perder essa partida. Sobretudo se valer uma taça. Quando a gente fala de cultura, bota uma coisa na cabeça. O Botafogo e o Flamengo decidiram 5 mata-matas nacionais na história. O Flamengo conquistou 3. 2017, 2013, semifinal e quartas de final, oitava final de Copa do Brasil, uma final de Brasileiro. Em 92, e agora teve o quarto, 2025, na Supercopa. 4 do Flamengo, só um do Botafogo foi lá em 81. O Botafogo decidiu o título brasileiro ganhando do Flamengo, um negócio assim. Aí foi pra final e perdeu o salvo engano do São Paulo. Sabe por que tá 4-1 e não 3-2? Porque o Textor acha que isso não é importante. Para ele não teve relevância. Pro torcedor do Botafogo, faz uma diferença do caralho se tomar um 4-1 em mata-matas históricos. Faz uma diferença do caralho. Se você tá no 3-2, se encara ali na Copa do Brasil numa oitava de final, você já empata 3-3. Numa Libertadores, num mata-mata, vai lá, vira para 4-4. Isso faz diferença. Isso faz diferença. Quando o Textor chegou, ele disse que ia dar uma chinelada, que ele queria entrar em campo para bater no Flamengo. Não foi o que eu vi. Não foi o que eu vi. O Botafogo que eu vi entrar em campo não é o Botafogo do início da passagem do John Textor, quando ele disse: quero dar a pancada no Flamengo. O discurso hoje foi outro. O discurso agora é: não ligo para esse negócio aí não. Tá errado. Tá errado. O John Textor que a torcida fechou não é esse John Textor aí não. Não é esse John Textor aí não. Daqui para frente, o Botafogo pode fazer grandes contratações, contratar o Roberto Mantini, que eu não tenho nem certeza se vai ser esse grande treinador, e não vou ficar aqui analisando Tite, Roberto Mantini, que na minha opinião não faz sentido. O que faz sentido agora é apontar os erros do planejamento do Botafogo. O desalinhamento entre o que sente o torcedor, o que deseja o torcedor, o que é importante para o torcedor, com aquilo que é o planejamento do clube. Está desalinhado. De novo, a diretoria tem que dobrar os joelhos para a vontade popular? Não. A diretoria tem que resolver o problema de desalinhamento. E a diretoria tem que ter a humildade de entender que existe uma cultura que não pode ser ignorada. Essa final não foi contra o Grêmio. Se essa final fosse contra o Grêmio, com todo respeito ao Grêmio, o Grêmio não é rival do Botafogo. Em que pese a Libertadores de 2017, não existe essa grande rivalidade. Botafogo Internacional,
Entendeu? Não tem, não tem. A verdade é essa, não tem. Era o Flamengo, tinha que ganhar. Era jogo para o Textor estar no estádio, era jogo para ter bicho grande, era jogo para ter feito uma operação de guerra. Quem acha que Botafogo e Flamengo não valeu de nada na Supercopa, definitivamente não sabe o que significa um Botafogo e Flamengo. E se as pessoas que dirigem o Botafogo hoje não sabem o que é um Botafogo e Flamengo, eu passo a ficar preocupado. Podem discordar à vontade aqui embaixo, eu respeito a opinião de todos. Eu estou aqui pelo canal do Manel, não é para impor as minhas vontades sobre a torcida. Eu estou aqui no canal do Manel há 3 anos, indo para o meu 4º ano, com mais de 155 mil pessoas me seguindo, porque eu me posiciono e dou a minha visão de mundo. Vocês dão a de vocês, a gente constrói um diálogo. Dialoguem com respeito e tá tudo certo, beleza? Tomara que a gente ganhe do Racing, porque isso sim também é importante.